Olá pessoal, Diego aqui de novo, coordenador pedagógico da MF Padre José Pegoraro. Como combinado, todo dia nós vamos mandar para vocês uma dica, alguma orientação sobre como trabalhar com seu filho, com sua filha, durante esse processo de quarentena. As dicas servem também para aqueles alunos um pouco mais velhos, especialmente aqueles do ensino fundamental 2. Nós temos ouvido muitas dúvidas em relação ao uso do material chamado Trilhas da Aprendizagem, aquele que vocês deveriam ter recebido em casa, que alguns receberam da escola e que alguns ainda não receberam, mas que nós estamos aguardando o quanto antes esse material chegar. Só lembrando que se você tem acesso ao Google Sala de Aula, nossos professores disponibilizaram já uma versão em PDF desse material lá. Então corre para não ficar sem, tá certo? Qual que é a dúvida que a gente tem percebido? Algumas famílias não conseguiram entender muito bem a organização desse material e, principalmente, como usá-lo na agenda semanal e diária do aluno. Então, vamos falar um pouco sobre isso. O material do Trilhas tem uma parte introdutória que é comum a todos os anos, que fala um pouco sobre o caráter do material e ensina como usá-lo. É importante que todo pai, toda mãe leia essa parte completa. Não precisa ler tudo de uma vez, pode ir lendo com calma, um pouco cada dia. Mas lá você vai encontrar dicas preciosas para a organização do tempo do seu filho, para o entendimento do material e entre outros assuntos, tá certo? Então, leia essa introdução, por favor. Depois disso, o material é dividido em 4 partes, que são as partes que dividem os componentes curriculares do Trilhas da Aprendizagem. Quando a gente fala componentes curriculares, a gente está falando das aulas, das disciplinas, aquelas que vocês também provavelmente tiveram acesso durante seu período de escolarização. A primeira delas no Trilha é de língua portuguesa. Então é ali que seus filhos vão ter assuntos relacionados à leitura, produção de texto e aí por diante, tá certo? A segunda parte diz respeito à matemática, que é uma parte da apostila praticamente voltada para resolução de problemas matemáticos, tá certo? Depois disso, a gente tem a parte de ciências naturais, que abarca a biologia, a química e a física, tá bom? É por isso, é disso que se trata a parte de ciências naturais. E por fim, a gente tem a parte de ciências humanas, que abarca história e geografia, quando a gente fala, né, do ensino fundamental. Quando o aluno vai lá para o ensino médio, as ciências humanas também começa a tratar da sociologia, da filosofia, entre outras. Mas para nossos alunos, a gente está falando essencialmente de história e de geografia. É importante, pessoal, que os pais trabalhem essas 4 partes com seus filhos durante todo o dia. Incentivem eles a dedicarem partes dos seus dias, horários dos seus dias, para que estudem pequenas partes de cada uma desses componentes curriculares. Então, não vai ser produtivo se o aluno dedicar 5 horas de um dia só para português ou só para matemática. Ele precisa passar por todos os componentes curriculares durante o dia, tá certo? E daí, durante a semana, ele vai avançando nessas atividades. Se ele ficar um dia inteiro só numa matéria, ele vai acabar ficando cansado e o seu estudo não vai ser produtivo. Também vale lembrar que lá no Google Sala de Aula, os nossos professores indicam quais páginas os alunos têm que estudar e quais atividades eles precisam responder durante aquela semana daquele componente curricular. Mas, se o aluno não tem acesso ao Google Sala de Aula, o pai mesmo pode fazer essa divisão de trabalho com o filho. Lembrando que o Trilhas inteiro é previsto que dure durante 60 dias, ou seja, 2 meses. Essa não é uma corrida de tiro curto, é uma maratona. E você pode ter calma e paciência para ver o seu filho fazendo essas atividades com o tempo. Use todas as ferramentas disponíveis para matar as dúvidas que eventualmente surgirem. Ninguém é dono de todo o conhecimento do mundo.
E não é vergonha nenhuma você falar para o seu filho que você não sabe uma coisa e que vocês vão pesquisar juntos a resposta. Tá certo? Essa foi a dica do dia, pessoal. E, por fim, se puder, fique em casa. As crianças podem e devem ficar em casa. Não é para sair para jogar bola, não é para sair para ir no mercado. Tá certo? Até a próxima.